Meus caros irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma. E na Transfiguração, o grande objetivo de Jesus era ir ao monte para rezar. Convidou 3 dos seus, Pedro, Tiago e João. Hoje, nós também fomos a este monte. Jesus convidou a todos nós. Você aceitou o seu convite. Ele nos convidou também a esta transfiguração. Que coisa maravilhosa! Jesus quis que através da oração, vejam, a presença da nuvem representa a presença de Deus. A nuvem quis mostrar um pouco, uns instantes da sua glória. Ah, mas isso aí é glória de Deus. E a nossa? São Paulo, hoje, ele nos diz uma verdade. Nessa segunda leitura, nós somos cidadãos do céu. E a gente se agarra tanto a essa terra, aos nossos bens. E ele diz, somos cidadãos do céu. Lembra-te que és pó e ao pó voltarás. E São Paulo diz, não. Não é só isso. A matéria sim. Mas nós o veremos assim como ele é. Seremos também transfigurados para estar com Deus. A experiência de Deus. Abraão também fez esta experiência de Deus. Foi um homem fiel. Deus mandou olhar o firmamento numa noite, e lá no deserto o firmamento é muito mais brilhante, muito mais nítido. A gente vê as estrelas, as constelações, e mandou olhar as estrelas. Quer dizer, ele sentiu com isso a presença de Deus. Ele fez uma experiência de Deus trinitário. Você já refletiu, você já pensou quantas vezes você também viveu uma experiência de Deus na sua vida? Uma transfiguração. Você se sentiu tão feliz. São essas pílulas de alegria que Deus nos dá. Faça uma revisão da sua vida. Você vai se lembrar momentos que realmente eu estava tão feliz. Agradeci a Deus por este fato.
nós temos diversos momentos na vida que nos fazem felizes. Sentir a presença de Deus, experiência da presença de Deus na nossa vida. Os discípulos, os 3 convidados, também fizeram uma experiência. E lá houve um encontro do Antigo Testamento e com a igreja, representado pelos 3. Moisés, a lei, o Torá. Elias, o profetismo, abrangendo toda a igreja missionária israelita, que é a vida, a família de Deus. E a igreja representada pelos 3. Só que eles estavam com muito sono e adormeceram. Acorda, gente! Nós também, às vezes, vivemos muito com sono e não acordamos a realidade. A nossa missão, ela tem que continuar. Temos que nos transfigurar também no mistério eucarístico, trinitário e vida da igreja hoje. Transfiguração. E nós podemos colocar aqui diversas transfigurações. A primeira, sem dúvida, a encarnação. Jesus se faz um de nós, assume a humanidade. A segunda, eu diria que é essa, do monte. A Bíblia não chama, não diz o nome da montanha. A tradição nos diz que é o Tabor, onde Jesus costumava rezar. Tabor. A transfiguração. Jesus mudou de figura quando os discípulos viam ele sempre como um menino, um jovem de 30 anos, falando das coisas de Deus, do Pai. E aqui, a maneira como ele se apresentou, as maravilhas de Deus, uma transfiguração. Deus se fazendo presente assim como Ele é. Nós não temos nem ideia como poderia ser. Uma terceira, a instituição da Eucaristia, onde ele a espécie de pão, ele se faz Deus presente, Jesus Cristo. É uma transfiguração. E uma quarta, a morte e ressurreição. Ele ressurge da morte, de uma figura sem vida, aparece a vida presente. Ele ressuscita para a humanidade, para o mundo todo. É uma transfiguração. E eu diria, nós somos convidados também a viver essa transfiguração. Nós tornarmos presente a ternura de Deus, a presença de Deus em nosso mundo onde nós estamos vivendo. É a nossa tarefa, não ficarmos
dormindo como os três, adormeceram. E quando viram essa transfiguração do Senhor, eles não sabiam mais o que fazer. A nossa transfiguração. E essa transfiguração acontece a gente assumindo o nosso dia a dia, os nossos sofrimentos, nossas angústias, a nossa dor. Ultimamente, tantos acontecimentos, agora em Suzano ainda, crianças, adolescentes. Que sinais Deus nos dá? É preciso a gente se voltar para Deus. É o sofrimento da humanidade, tantos motivos que nós temos aqui para realmente sofrer juntos. Mas a transfiguração, nós não podemos ficar nesse sofrimento, mas Deus nos promete e nos dará a ressurreição. Seremos semelhantes a Ele, de São Paulo. Portanto, os sofrimentos passam. E a vida de Deus, a experiência de Deus, o nosso abraço com nosso Pai, acontecerá. Portanto, é a nossa grande esperança. É a palavra de Deus que está em jogo. Nele podemos crer. Seremos semelhantes a Ele.